Ao escolher o dia de hoje para sair de casa, você acionou chaves, destravou conteúdos, levantou cortinas e moveu engrenagens. Ei! Está no ar o meu, o seu, o nosso Book TV, o podcast de livros trazendo novidades na sua telinha. E no programa de hoje nós vamos conversar sobre uma novidade, um lançamento do talentoso escritor Diego Aguiar Vieira. O Diego que vai nos levar pelo naturalismo fantástico de Lovecraft ao simbolismo de Chambers, nos transportando com maestria em um mundo onírico entre a loucura e a razão. E o nome desse livro fantástico é O Apocalipse Amarelo, uma torre para Cthulhu, o livro 1. E essa aventura é protagonizada pela família Dédalo, e nós vamos conhecer a Rafaela, o Malaquias e o Ícaro, o que foi uma maestria muito bacana do autor, pois ele consegue envolver cada personagem a sua personalidade a partir da mitologia. Sim, a gente tem o Dédalo, que foi aquele que construiu o labirinto do Minotauro. A gente tem o Ícaro, que é aquele que sonhou um dia voar e construiu grandes asas, e Rafaela, que lembra, assim, aos anjos Rafael. Então aqui a gente tem um terror cósmico dos deuses que vieram do céu. E para quem não conhece o mito Cthulhu, Cthulhu, né? O impronunciável não significa que tá errado, vocês vão ouvir de várias formas. É porque a proposta do Lovecraft era que não fosse pronunciado por palavras humanas. Eu costumo chamar de Cthulhu, né? E esse mito, ele vem com os escritores decadentes, que são os escritores que escreveu ali, de Chambers para baixo, né? Então a gente tem Chambers, que escreveu O Rei de Amarelo, por isso o livro é chamado O Apocalipse Amarelo. A gente vem com Chambers, o Lovecraft, que fez a sua figura de Hastur, baseado no Rei de Amarelo, né? A gente vai ter sobre a mitologia de Cthulhu, também do Lovecraft, né? Baseado nessa decadência. E aí o terror cósmico começou a ganhar força, né? Ou o horror cósmico, né? Mas para algumas pessoas são terror. Então muita gente, qual é a diferença de terror com horror? O terror é mais sanguinário, é quando tem muito sangue envolvido, assassinato, mortes. E o horror é aquilo que nos causa estranheza, sem ter muito sangue, né, envolvido, sem precisar morrer alguém. Então essa é a diferença do terror com o horror, né? Mas o Lovecraft vem nos trazendo um horror cósmico. Por que o horror? Porque nos traz essa estranheza. E o Chambers, ele vem todo mergulhado no simbolismo. Então a gente tem a estrutura do Rei de Amarelo com o símbolo amarelo, com os símbolos das cores. Então a gente vai ver muito na mitologia o verde e o amarelo, que já não é uma combinação muito bonita, concordam? O amarelo, para os escritores decadentes, significavam a doença, a decadência, a quarentena, né? O verde significava também a morbidez, aquilo que é putrefato. Então a gente vai encontrar no dicionário de cores da literatura decadente sobre o verde, o amarelo e o azul, que é aquilo que já passou do ponto, o onírico, o que está depois do véu, aquilo que a mente não consegue, né, reter as informações, aquilo que é um mundo de sonhos, um mundo de delírios. Por quê? Porque nós estamos numa época ali, a época de Lovecraft, desses decadentes, a época da Primeira Guerra Mundial. E junto com a Primeira Guerra Mundial, a gente tem naqueles anos também a peste. Então o mundo viveu desolação, o mundo viveu mortes, o mundo viveu a perca da fé das pessoas. Então muitas vezes a gente vai ter uma religião ali bem questionada nesses livros, né? Colocando ali mistos entre anjos e demônios e seres que vieram do espaço. Então, a religião, a fé das pessoas, elas estavam assim mais decadentes, as igrejas estavam vazias no porquê Deus deixou que isso acontecesse. O mundo está acabando, é um apocalipse. Na mitologia de Lovecraft, né, a gente tem os grandes antigos. Os grandes antigos são esses seres que vieram do espaço e esses seres habitavam já a Terra há muitos e muitos anos, antes mesmo dos dinossauros, antes mesmo da raça humana.
E eles eram uma mistura de plantas com humanos e de tudo que existiam. Então eles eram adaptáveis em qualquer ambiente, sejam debaixo da água, sejam acima do solo ou mesmo embaixo da terra, né? Então a gente tem esses grandes antigos, grandes raças diferentes e uma raça servindo a outra raça. E é nesse ambiente mitológico que o escritor vai estruturar a sua história, estruturar essa família vivendo esse pesadelo. Ou seja, aqui nesse Apocalipse, todas as esferas, todas as estrelas, elas já se alinharam. E através desse alinhamento, a gente tem a volta dos grandes antigos. Mas para que essa volta aconteça, primeiro vai descer sobre a terra esses seres que vão preparar a grande volta de Cthulhu. E para que essa volta ela seja completa, eles terão que construir uma torre. E essa torre, ela não é uma torre de tijolos, nem de pedras. Ela é uma torre de coisas vivas, de partes humanas, de crianças e da mata. Então o céu, ele fica amarelo por causa da conjunção. Então a gente tem um amanhecer amarelo e um anoitecer esverdeado. E aqui a gente vai ter a raça humana tentando sobreviver e se adaptar, ao mesmo tempo em que novas espécies começam a brotar da terra. A humanidade fica sem alimentos e começa a ter que comer essas espécies venenosas. E essas espécies levam esses habitantes da terra a um estado de loucura permanente, né? Ou seja, a gente tem o narrador não confiável, que é sempre aquele narrador, né, que o Lovecraft coloca, que Chambers coloca no Rei de Amarelo. Nós nunca saberemos se o narrador estará falando a verdade ou se o narrador está no seu estado onírico provocado pelas toxinas das plantas, né? Que ele está ali naquele estado de êxtase, vendo coisas sobrenaturais e narrando. Então é sempre um narrador não confiável. Então a gente vai acompanhar o desenrolar dessa história, onde a gente vê essa família que vai narrando como tá essa cidade onde eles moram, né? Eles moram numa fazenda, uma cidade do campo, uma vila bem pequena, e um trabalha na fazenda do outro para manter essa cidade, né? Então a gente tem essa menina muito esperta, a Rafa, e a Rafa é uma adolescente que está vivendo seus dramas pessoais, as suas descobertas nessa situação, né? Nesse mundo apocalíptico decadente. O irmão dela some, ninguém sabe, desaparece, ele fica entre a loucura, mata um monte de pessoas, a família dela é ali quase que banida da sociedade, então eles vão morar num lugar bem mais alto, eles têm que atravessar a mata para poder chegar na vila, e ali meio que banido. O pai dela perde o emprego, ele tem que trabalhar como coveiro, e ao fim ele termina sendo o único coveiro da cidade, então ele tem que cavar covas o dia todo para enterrar crianças, para enterrar essas pessoas que estão morrendo, que estão suicidando. A loucura toma conta da cidade, eles começam a queimar pessoas, a matar pessoas, a entregar pessoas na floresta. Ai, gente, assim, é realmente um horror. Então não esperem um livro bonitinho, mas os fãs de terror, os fãs de horror vão adorar, porque o autor, ele tem essa maestria de ir costurando, e ele coloca muito simbolismo dentro do livro. Então a gente entra no clima, na história, na maestria, como que não estamos entendendo nada, e ele vai deixando peças pra gente costurar, ele vai deixando os rastros, e a gente vai amarrando a história pontinha a pontinha até chegar ao entendimento. Sim, confie que ao final do livro você vai entender toda a história. E o Ícaro, que é um personagem que vai passar por uma metamorfose, vai passar por uma verdadeira transformação. E o pai, né? Que esse ser que no começo ele quer fugir da realidade, ele quer fingir que aquilo não tá acontecendo. E, gente, tem um plot twist com o pai no cemitério, que eu não vou contar pra não perder a graça, mas, ai, é de tirar o fôlego. Então é um lançamento muito especial da Avec Editora. E a gente tem tudo por aqui, né? A gente não precisa mais importar, porque eu só vi essa maestria nos livros de Neil Gaiman. Eu só vi esse universo tão costurado em Coraline, quando ela atravessa a porta e cai num outro universo. Então a gente tem aqui toda essa montagem desse cenário onírico muito, mas muito bem costurado, muito bem imaginado.
e muito simbólico. E aqueles que não estão maduros para entrar nesse universo do Culture Mitos, a entender tudo isso, escola literária, decadentismo, simbolismo, momento histórico, apenas sente. Porque essa é a magia do simbolismo, do decadentismo, é a magia do horror cósmico, é mergulhar aquele que está lendo nessa confusão, como se nós, leitores, fizéssemos parte de todo o delírio do autor. Vai nos envolvendo. Então, apenas sente e apenas experimente, você vai ver a maestria que esse autor tem e nos transportar para dentro dessa história, né? E aqueles que estão entre os 12 aos 17 anos, que vai tomar posse também dessa história, que às vezes é um pouco experiente no mundo do terror, no mundo do horror, né? O universo onírico, como Coraline, como outros universos assim costurados, que ficam entre o mundo real, o mundo onírico, que fica entre outra dimensão e essa mesma dimensão mesclando, é como se fosse aquele desenho. Sabe Coragem? O Cão Covarde? Vocês viram esse desenho? Então, pensa nesse universo, pensa nesse mundo onírico assim. O Coragem enfrentando os desafios de algo que ele não conhece, tentando proteger os seus, e quando ele sai da proteção da sua casa, ele encontra um mundo totalmente diferente, com criaturas totalmente diferentes, né? Então é um bom começo para você se situar. Lembrando que usando o cupom Portas de Papel, você ganha 20% de desconto na aquisição de qualquer livro da AVEC Editora. E esse é um lançamento que vale muito a pena abraçar. Então é isso, meus amores. Um grande beijo, muitas letrinhas de amor. Te espero no próximo Book TV.